Você já reparou como algumas pessoas parecem se incomodar profundamente quando você está em paz? Quando você fala sobre fé, espiritualidade, ou mesmo quando demonstra estar conectado com algo maior, seja Deus, o universo ou um propósito profundo? Esses indivíduos reagem com escárnio, desprezo ou tentativas sutis de te desestabilizar. Essas reações não são simples diferenças de opinião. Elas têm raízes biológicas e emocionais profundas. E muitas vezes vêm de pessoas com traços narcisistas, indivíduos que vivem presos na necessidade de controle, validação externa e superioridade constante. Mas por que isso acontece? O que faz com que pessoas narcisistas se sintam ameaçadas pela sua conexão espiritual? E o mais importante, como proteger sua energia diante dessas relações? Neste vídeo, vamos explorar isso sob a ótica da neurociência, com base nos estudos do Dr. Andrew Huberman, professor de neurobiologia em Stanford. Você vai entender o que acontece no cérebro do narcisista, o impacto da espiritualidade no seu sistema nervoso e por que esses dois mundos entram em colisão direta. Curte esse tipo de conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. Agora, vamos mergulhar fundo nesse tema. O termo narcisismo é frequentemente usado de forma superficial, mas na neurociência ele tem uma estrutura muito mais complexa. Segundo o Dr. Andrew Huberman, o narcisismo envolve uma hiperativação do circuito de recompensa dopaminérgico, principalmente nas regiões do núcleo accumbens e do córtex pré-frontal ventromedial. Em termos simples, o cérebro narcisista busca estímulos que reforcem sua autoestima de forma imediata e externa. Isso pode ser admiração, elogios, status, mas nunca introspecção. Estudos mostram que pessoas com traços narcisistas têm uma dificuldade crônica em acessar estados de autorreflexão profunda. O motivo? Porque isso exige vulnerabilidade, e o narcisista vê a vulnerabilidade como fraqueza. Para ele, olhar para dentro é perigoso, pois pode expor um vazio interno que ele tenta esconder a qualquer custo. Dr. Huberman explica que esse padrão está associado a um desequilíbrio entre o sistema límbico, que regula as emoções, e o córtex pré-frontal dorsolateral, que é responsável pelo autocontrole e pensamento crítico. Quando esse equilíbrio está comprometido, o indivíduo se torna hipersensível à crítica e intolerante a qualquer ameaça ao seu ego. E aqui está a chave. Pessoas espiritualmente conectadas, que não dependem da validação externa, representam exatamente esse tipo de ameaça. Elas operam fora do sistema de controle do narcisista. Se o narcisista vive em constante busca por validação externa, quem tem conexão com o divino vive o oposto. Encontra sentido e estabilidade a partir de dentro. Dr. Andrew Huberman destaca em seus estudos que experiências espirituais, como oração, meditação, contemplação ou estados de entrega, ativam regiões cerebrais específicas ligadas à autopercepção, empatia e regulação emocional. Entre elas, o córtex pré-frontal dorsomedial, o córtex cingulado anterior e partes do hipocampo. Essas regiões são associadas a sentimentos de compaixão, humildade e um senso profundo de pertencimento a algo maior do que o eu individual. Em um estudo conduzido por cientistas da Universidade de Utah, indivíduos que relataram experiências espirituais intensas mostraram uma ativação aumentada no estriado ventral, uma região do cérebro que também é ativada por amor e conexões profundas. Em outras palavras, a espiritualidade genuína provoca sensações similares às de um vínculo emocional poderoso, mas sem depender de outro ser humano para isso. Dr.
Huberman ressalta que essa ativação promove o que chamamos de estados parasimpáticos dominantes, ou seja, o sistema nervoso entra em modo de calma, equilíbrio e introspecção. Isso reduz os níveis de cortisol, aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, um sinal de saúde emocional, e fortalece a imunidade psicológica contra críticas e manipulações. Agora pense, como um narcisista que precisa controlar seu ambiente emocional o tempo todo, reage quando encontra alguém com essa estabilidade interna. Ele não consegue acessar esse estado, e isso o frustra profundamente. Dr. Andrew Huberman explica que o cérebro humano é programado para buscar previsibilidade, e o cérebro narcisista, mais ainda. Ele precisa controlar as emoções do outro para sentir segurança. Isso significa que quando o narcisista encontra alguém que não reage às suas manipulações, que mantém a calma ou que responde com compaixão ao invés de medo, ele entra em um estado de dissonância cognitiva intensa. E o que causa essa estabilidade emocional inabalável? Em muitos casos, é a conexão com o divino. A espiritualidade fortalece a chamada autonomia emocional, a capacidade de regular suas próprias emoções sem depender de aprovação, controle ou drama externo. Dr. Huberman destaca que práticas como meditação, oração profunda ou até mesmo a simples contemplação da natureza reorganizam os circuitos do sistema nervoso autônomo, reduzindo a reatividade e aumentando a clareza mental. Isso desarma o narcisista, porque para ele, o controle é uma moeda de troca. E quando ele percebe que você não precisa dele emocionalmente, a ameaça se torna existencial. Mais do que isso, a espiritualidade, ao trazer um senso de propósito maior, quebra o jogo do narcisista. Ele já não consegue usar culpa, medo ou sedução para manipular. A sua paz se torna uma afronta. O seu silêncio vira um espelho que reflete o caos interno dele. E aqui está o ponto central. O narcisista não odeia a sua fé. Ele odeia o que a sua fé tira dele, o poder. Segundo o Dr. Andrew Huberman, uma das funções mais poderosas da espiritualidade genuína é o fortalecimento da autenticidade emocional, um estado em que pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados com valores internos profundos, não com pressões externas. Essa autenticidade, quando enraizada em práticas espirituais consistentes, ativa áreas cerebrais relacionadas à regulação emocional e ao senso de identidade integrada, como o córtex pré-frontal medial e o precuneus. Em termos simples, o cérebro começa a operar de forma mais coesa, com maior clareza de propósito e menor reatividade emocional. Estudos publicados na revista Frontiers in Human Neuroscience mostram que pessoas com práticas espirituais regulares, independentemente da religião, apresentam menor ativação da amígdala em situações de estresse. Isso significa que elas reagem menos ao medo, à culpa e à pressão externa. Inclusive, esse efeito é comparável ao uso de certos ansiolíticos, mas sem os efeitos colaterais. Agora pense, uma pessoa com esse nível de equilíbrio não precisa provar nada para ninguém. E esse é o tipo de presença que mais desestabiliza o narcisista. Porque enquanto ele vive de máscaras, ora sedutor, ora vítima, ora salvador, a pessoa espiritualmente conectada vive de essência. Ela não tenta ser aceita, ela é. Isso é intolerável para quem construiu sua identidade inteira em torno da performance. É por isso que o narcisista não consegue conviver com sua luz, porque ela revela as sombras dele. Para o narcisista, toda interação é uma oportunidade de manter a superioridade. E quando ele encontra alguém que opera a partir da espiritualidade, algo muito profundo e inconsciente é ativado. Dr. Andrew Huberman explica que o cérebro humano é altamente sensível a sinais de autossuficiência emocional.
E, paradoxalmente, esses sinais podem gerar reações negativas em pessoas que vivem na insegurança crônica. O narcisista percebe, muitas vezes sem saber explicar, que você não está tentando agradar, impressionar ou se defender. E isso o desarma por completo. Esse tipo de comportamento ativa o que a neurociência chama de ameaça ao ego. Quando o narcisista identifica que perdeu o poder de afetar suas emoções, seu córtex cingulado anterior, associado ao erro e à frustração, entra em hiperatividade. Isso pode provocar reações de raiva, sarcasmo, desprezo ou afastamento súbito. Além disso, o narcisista também sente a ameaça de exclusão psicológica. Isso porque a sua conexão espiritual substitui a dependência emocional que ele gostaria de cultivar em você. Em termos simples, você não precisa mais dele. E para quem vive de controle, essa é uma das sensações mais intoleráveis. É aqui que o ódio começa a se manifestar. Não um ódio consciente, mas uma repulsa instintiva. Ele pode começar a te ridicularizar, questionar sua fé, fazer comentários irônicos sobre suas práticas espirituais ou criar situações para testar sua estabilidade. Mas tudo isso tem uma função: tentar fazer você voltar para o jogo, voltar a reagir, voltar a se desequilibrar. Porque no momento em que você permanece firme, calmo e conectado, ele se vê sozinho com seus próprios fantasmas. Muitas vezes, o narcisista não ataca diretamente. Ele age de forma sutil, calculada. E entender esses sinais é essencial para proteger sua energia. Dr. Andrew Huberman explica que o cérebro humano é equipado com sistemas de detecção social altamente refinados, como o córtex temporal superior e o córtex pré-frontal ventromedial, que são ativados quando estamos sendo observados, julgados ou avaliados. Esses sistemas nos ajudam a captar intenções sutis, mesmo quando não são verbalizadas. E é exatamente nesse nível que o narcisista começa a agir quando se sente ameaçado pela sua luz. Veja os sinais mais comuns: ironia espiritual, frases como "você virou guru agora", "ah, tá muito zen pra mim", ou "isso é só autoajuda disfarçada de fé", são tentativas de desestabilizar sua conexão. Por trás do deboche, há incômodo, minimização da sua paz. Ele tenta provocar discussões, cutuca assuntos sensíveis ou age de forma imprevisível para quebrar seu estado de tranquilidade. O objetivo é ver se sua paz é real ou apenas fachada. Ataques indiretos. Em vez de confrontar você diretamente, ele critica pessoas ou ideias com as quais você se identifica espiritualmente, criando um ambiente onde sua fé se torna motivo de julgamento. Competição espiritual. Ele pode começar a simular uma conexão espiritual só para competir com você, mas logo se revela pela falta de profundidade ou pela necessidade constante de reconhecimento. Afastamento frio e calculado. Quando percebe que não tem mais controle, o narcisista pode se afastar sem explicação, com silêncio ou desprezo. Isso é uma forma de punição emocional. Ele quer que você sinta culpa por ter evoluído demais. Esses sinais são como alarmes internos. Se você os perceber, não se culpe. Isso é apenas uma confirmação de que você está crescendo. E nem todos vão acompanhar esse crescimento. Dr. Andrew Huberman afirma que ambientes, relacionamentos e rotinas moldam o nosso cérebro de forma contínua. Isso significa que proteger sua energia espiritual não é apenas uma escolha emocional ou moral. É uma estratégia neurobiológica. Se você convive com pessoas narcisistas, o primeiro passo é entender que seu sistema nervoso está sendo exposto a microagressões emocionais constantes. Mesmo quando você não reage, seu cérebro está registrando. Isso pode levar ao que Huberman chama de hipervigilância crônica, um estado em que o corpo está sempre pronto para se defender, mesmo sem ameaça aparente.
Aqui estão estratégias práticas, baseadas na neurociência, para manter sua luz acesa, sem ser drenado. 1. Crie espaços de regulação neural diária. Reserve ao menos 10 minutos por dia para práticas que ativem seu sistema nervoso parasimpático. Respiração profunda, oração contemplativa, caminhada silenciosa ou exposição à luz natural ao acordar. Isso reequilibra seu cérebro e reduz os impactos do estresse social. 2. Estabeleça fronteiras invisíveis, mas firmes. Você não precisa confrontar o narcisista diretamente. Isso muitas vezes alimenta o ciclo de controle, mas precisa limitar o acesso emocional. Isso significa escolher o que compartilha, como responde e quanto tempo dedica à presença dele. Seu silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer argumento. 3. Mantenha conexões com pessoas alinhadas. Espiritualmente, a neurociência social mostra que espelhos neurais são ativados por convívio. Se você anda com quem busca luz, seu cérebro se molda à luz. Se anda com quem vibra na manipulação, o mesmo acontece. Escolha seus vínculos com sabedoria. Eles constroem sua realidade interna. 4. Reforce seu propósito espiritual regularmente. Lembre-se por que você faz o que faz. Medite sobre isso. Escreva. Ore. O narcisista quer te desconectar de sua essência, mas quanto mais você se reconecta, mais forte fica. Dr. Huberman enfatiza que propósito e intenção clara fortalecem áreas do cérebro ligadas à motivação e resiliência. E, por fim, não sinta culpa por proteger sua paz. A sua luz não incomoda o outro. Ela apenas revela onde ele ainda está na sombra. E isso não é sobre você, é sobre ele. Você não precisa apagar sua luz para que outros se sintam confortáveis, e muito menos para que o narcisista mantenha sua ilusão de controle. Segundo o Dr. Andrew Huberman, o cérebro humano é moldado por repetição e intenção. Cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da reação, a oração ao invés da raiva, a verdade ao invés da performance, você está reprogramando seu sistema nervoso para operar a partir da liberdade e não do medo. Você não está exagerando, você está despertando. E despertar incomoda quem ainda dorme. A sua conexão com o divino representa algo que o narcisista não consegue controlar, medir ou dominar: autenticidade, presença e liberdade interior. Então, se hoje você está sendo criticado, ridicularizado ou rejeitado por ser espiritual, por buscar paz, por ter fé, celebre. Isso não é rejeição, é confirmação. É sinal de que você está em um caminho que não precisa mais ser validado por ninguém. Continue firme, proteja sua energia. E lembre-se, sua espiritualidade é uma fortaleza silenciosa. E quanto mais você a honra, menos você será afetado pelas tempestades externas. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta, comente aqui embaixo contando sua experiência e compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. E claro, se inscreva no canal. Estamos juntos nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.